Aprenda outro idiomas ou outros idiomas. Nesse vídeo eu vou falar para vocês quais são as vantagens de você aprender outros idiomas, as vantagens profissionais e sociais de você aprender outros idiomas, e também vou dar algumas dicas que me ajudaram muito ao longo da minha vida para eu aprender outros idiomas. Então fica ligado no vídeo, eu vou falar para vocês. Hoje, não sei se vocês conseguem ver, mas tem as renas, elas são muito comuns nesse parque. Tem um pouco sentado lá na frente, algumas lá, outros aqui, outras lá. Eu ia dar uma volta ali para dar uma olhada nelas. Um dia eu mostro para vocês, mas como tem muita gente em volta, eu prefiro deixar elas em paz. Já tem muita gente em volta delas, vivem em volta delas, apesar de elas serem muito acostumadas. Mas enfim, vamos para o que interessa. Bom, atualmente eu falo 4 idiomas. Dos quais 3 eu sou fluente, né, eu sou fluente, obviamente, na língua portuguesa, que é a minha língua materna, o inglês, que já se tornou a minha segunda língua, e espanhol. E eu falo um pouco de italiano também. Falava mais quando eu morei na Itália, porém, como todo idioma, se você fica muito tempo sem praticar, sem ouvir, sem ler, você acaba esquecendo. E, cara, as vantagens de você aprender outros idiomas, elas são imensas, são só vantagens. Para dizer que não são só vantagens, uma coisa que eu observei e que eu li é que quanto mais idiomas você aprende, menos especialista, digamos, você fica em um idioma só. Então é normal que você cometa alguns erros, principalmente na fala. Se vocês perceberem aqui, às vezes eu cometo alguns erros de português. Eu, às vezes, principalmente em palavras que você tem que falar o plural e esse tipo de coisa. Isso acontece porque o seu cérebro, ao mesmo tempo que você está aprendendo outro idioma, você tem muita mais informação na sua cabeça, e porque você não fala só um idioma, é normal que você, sabe, se engane às vezes e que deu, digamos assim, um bug no seu cérebro, né. Eu tô vendo aqui se as renas estão perto, se elas chegarem perto eu mostro pra vocês. Então, vamos lá, a primeira das vantagens pra mim é o fato de você poder se comunicar onde quer que você esteja, né. Com o inglês e o espanhol principalmente, você pode estar em qualquer parte do mundo, literalmente, que você vai conseguir se comunicar, você vai conseguir falar com as pessoas e você não vai se perder, você não vai depender de internet, de tradutor, de nada. Eh, e eu trabalhei aqui como supervisor de produção, como eu falei em alguns vídeos, em uma empresa de TI, né, e eu liderava uma equipe de umas 60 pessoas. Isso me fez desenvolver muito o meu idioma. E também como eu estava em contato com pessoas de diversos países, poloneses, romenos, eh, Alemanha, eu aprendi algumas frases, por exemplo, de polonês, até frases de Somali, o idioma Somali, né. Por exemplo, tem a palavra que se chama isilale, que é cuidado, olae, que é eu juro. Então eu aprendi algumas frases, isso não é falar um idioma, você aprendeu algumas frases, mas eu notei que conforme eu aprendi o inglês e eu abri mais a mente, parece que você tem a sua capacidade para gravar um idioma, ela melhora. É óbvio que a capacidade de aprendizado e a forma de aprendizado, ela varia muito de pessoa para pessoa. Então, a forma que eu utilizo para aprender, o que eu aprendi, o inglês, o espanhol, talvez ela não funcione tão bem com você. Mas essa é a primeira vantagem, né, você poder se comunicar em qualquer parte do mundo, poder se comunicar com qualquer pessoa. A segunda vantagem é para trabalho. Se você fala inglês,
e espanhol, ou só ou inglês ou espanhol, qualquer se você tem um segundo idioma, principalmente o inglês, isso vai abrir demais, demais as portas e oportunidades para trabalhos para você. Por exemplo, aqui na Irlanda eu vejo muito, muito brasileiro que tem que trabalhar só de cleaning, cleaner, né, que eles chamam, nada contra a profissão, é claro, de kitchen porter, que é lavar pratos, mas por que que, os brasileiros, por que que essas pessoas trabalham nisso? Por que que elas fazem isso? Porque são profissões que necessitam, assim, um nível muito básico de inglês ou praticamente não necessitam de inglês. Então, essas pessoas ficam trancadas ali nesse aprendizado, né, aprendizado não, né, ficam trancadas nesse trabalho, porque elas não têm, outro idioma, porque elas não falam inglês, por exemplo, aqui no caso. E isso impede muito o progresso delas. Por exemplo, eu para me tornar supervisor aí na empresa onde eu trabalhava, eu tive que fazer um teste de aptidão de inglês, eu tive que fazer uma apresentação para o diretor da empresa e para gerente de RH da empresa, para que eu pudesse demonstrar minha capacidade de articulação, de argumentação em inglês, porque eu tinha que lidar com diversas situações estressantes no trabalho e eu tinha que manejar a performance dos funcionários. Então, era essencial que eu soubesse o que eu estava falando, era essencial que eu soubesse falar. E, mesmo assim, eu ainda aprendi mais pequenas coisas, pequenas nuances do inglês aí no meu trabalho, né, falando com as pessoas. Essa para mim são as 2 principais vantagens, é a parte social e a parte profissional, né. Também tem a parte de que você pode consumir conteúdos diferentes. Ou seja, por exemplo, você que assiste YouTube no Brasil, saiba que, por exemplo, na gringa, né, em inglês, muita coisa do YouTube brasileiro é importado, né, do YouTube gringo, do YouTube americano, YouTube canadense, ou nem dá para se falar hoje em dia americano ou canadense, porque o inglês é uma língua universal. Então, muita gente se inspira, inclusive eu, em vídeos da gringa. Então, se você entende o inglês e muitos vídeos não têm legenda em português, porque a tradução automática do YouTube nem sempre é muito boa, você consegue consumir muito, muito mais conteúdo. Então, para mim, essas são 3 vantagens essenciais do idioma, do aprendizado de idiomas, né. Agora eu vou falar para vocês algumas dicas que me ajudaram e o que eu fiz ao longo da minha vida. Eu não aprendi inglês em pouco tempo. Quem fala que você aprender e entender é uma coisa, agora você ser capaz de articular, usar argumentos e ter um vocabulário rico, leva tempo, leva anos. Você precisa ouvir muito. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu era novo, quando eu tinha aí uns 15, 16 anos, isso já fazem 14 anos, 15, 14 anos, eu consumia muito, muito conteúdo em inglês. Então, eu assistia muito seriado em inglês, eu ouvia muita música em inglês. E quando eu digo muito, é assim, ó, eu passava 8, 9 horas por dia, por exemplo, assistindo séries. Eu era adolescente, claro, não tinha o que fazer, né? Tava aí perdido e eu me afogava aí no mundo das séries. Felizmente isso foi útil para mim, porque me fez ter um vocabulário muito rico. Porque o que acontece? Eh, eu vejo que muita gente começa a aprender algum idioma e vai direto no estudo dos verbos. E, pessoal, eu estudei pouquíssimas vezes os verbos, sabe? Pouquíssimas. Estudei o verbo to be no colégio e basicamente só isso. E o que eu fiz foi treinar o meu ouvido. Não adianta você estudar um idioma, estudar as regras do idioma, se você não está nem acostumado a ouvir esse idioma, a ouvir os fonemas desse idioma. Por exemplo, quando a gente nasce, a gente não sabe falar português. Quando você é um bebê, bebê que eu digo, quando você está crescendo aí, né, e você começa a falar, 2, 3, 4, 5 anos,
Ninguém aprende, a gente não tá lá estudando os verbos, a gente não pega um papel e uma caneta e começa a estudar. A gente aprende por repetição, então a gente escuta tanto isso, tanto o idioma, tanto os fonemas, que a gente começa a repetir aquilo e a gente começa a entender os significados deles. E foi o que eu fiz. Eu passei muito tempo, cerca de 2, 3 anos, só ouvindo inglês, treinando o meu ouvido, me acostumando com as palavras, porque no começo o que acontece é que você não consegue dividir, né, as palavras. Você escuta, eu lembro que quando eu estava aprendendo inglês, você escuta e parece tudo uma coisa só, parece uma frase só, parece um idioma só, né, um idioma não, tipo, "How are you? Hi, how are you?" No começo, parece que é tudo uma coisa só, entendeu? Você não consegue separar o hi, o how, e o are e o you. É um exemplo que eu estou usando. E isso de ouvir, de treinar o seu ouvido, é muito bom. Então, a minha dica é essa: você tem que imergir, né, no conteúdo. Você tem que ouvir muito o idioma antes de começar realmente a aprender ele, a estudar ele. E claro, depois que eu já tinha escutado muito, muito o idioma, eu passei a estudar. Então, por conta própria, eu lembro que tinha um podcast de uma universidade americana na época, eu não me recordo qual universidade que era, mas era uma universidade da Califórnia, aonde eles ensinavam inglês, né? Ensinavam os verbos e tal, só que eles diminuíam a velocidade da fala. Então, para que você pudesse a ouvir melhor. Então, além de eu consumir séries, músicas, e eu joguei muito também, né? Muito RPG, isso ajuda muito, porque os RPGs têm um vocabulário e muito conteúdo. Isso me ajudou posteriormente a estudar os verbos para conseguir aprender o idioma. E o mesmo foi com o espanhol. Só que o espanhol foi um pouco mais engraçado, porque o espanhol, o que aconteceu foi que eu comecei a namorar. A minha namorada é espanhola. No começo a gente falava em italiano, porque ela estudou na Itália um tempo, então, e eu morei lá por um tempo, então o idioma, e eu queria praticar, então a gente falou italiano durante um tempo, e logo em seguida eu tentei o portunhol e fui arriscando. O que aconteceu foi que, depois de um tempo de tanto ouvir espanhol, de tanto ouvir as palavras e saber o significado, porque todas as vezes que eu não sabia o significado de uma palavra, eu perguntava para ela, isso me ajudou demais. E hoje, obviamente, o meu espanhol não é tão bom quanto o meu inglês, mas eu consigo ter uma conversa fluente, sem travar, eu consigo entender todo mundo e falar com todo mundo. É óbvio que alguns sotaques é mais difíceis, assim como o inglês, o sotaque inglês da Irlanda é uma coisa, o sotaque inglês americano é outra. Então isso vai muito de você treinar o seu ouvido. Eles estão aqui, ó. Ó, e aí ele já tá olhando pra mim, são machos esses. Os que possuem chifres, né? São machos. Eu até chegaria um pouco mais perto, mas eles podem. Os machos são um pouco mais ariscos e aqui não tem nenhuma árvore que eu poderia pegar alguns galhos para dar para eles. Eles estão dormindo, esses dois aqui, ó, desse lado. Esse aqui e esse aqui estão dormindo. E esse aqui tá meio que vigiando. Então, eu vejo muita gente cometer esse erro de tentar aprender primeiro pela gramática, o que vai ser muito mais difícil para você, entendeu? Vai ser muito mais difícil se você não está acostumado com os fonemas, e isso vale para qualquer língua. E o espanhol foi assim que eu aprendi. Basicamente, aí eu já estou algum tempo junto com a minha namorada, a gente vive junto, e a convivência de escutar, sempre escutar, fez eu basicamente repetir o que ela falava. E isso ajuda muito. Então, essa é basicamente a minha dica antes de você estudar um idioma, estudar a parte gramática dele, a parte de verbos, se acostume com os sons, se acostume com a língua.
se acostume com os fonemas antes de você mergulhar no estudo da gramática em si. Demorou, rapaziada? Espero que isso aí seja útil para vocês. Deixa aqui nos comentários se você usa alguma outra técnica, se você utiliza algum outro método para aprender inglês. E curte o vídeo se você gostou, se inscreve no canal para mais vídeos. Um abraço, até a próxima.